Vem cá, você tá percebendo essa queda de braço entre o Jair Messias Bolsonaro e o Pablo Marçal? Eu fiz aqui alguns levantamentos e vou compartilhar com você. Vamos começar pelas redes sociais. No Instagram, Bolsonaro tem 25 milhões de seguidores, no YouTube 6,59 milhões, no TikTok 5,6 milhões, no Kawaii 6 milhões e no Facebook 14 milhões, totalizando algo em torno de 57,5 milhões de seguidores. No Instagram, o Pablo Marçal tem 10,9 milhões, no YouTube 3,3 milhões e no TikTok 1,9 milhão, mais 645 mil no Facebook, o que dá aproximadamente 16,7 milhões de seguidores. A diferença entre seguidores ainda é gritante, mas a gente tem que levar em conta que o Bolsonaro já foi presidente do Brasil, ele se elegeu com base nas redes sociais e hoje ele nada de braçada na popularidade mesmo. E por que o Bolsonaro ainda é tão popular? Primeiro, ele está sem mandato. E um político sem mandato não tem como ele se tornar impopular, uma vez que ele saia bem quisto, como foi o caso do Bolsonaro, entendeu? Agora, o risco maior de ficar impopular é quando você está no mandato, porque eventualmente você pode trazer pautas que são impopulares, com isso o cara perde popularidade, estando no governo, estando no mandato, como é o caso do Lula, entendeu? Então o Lula ele tá mais vulnerável quanto à popularidade, o Bolsonaro tá com um povo fiel a ele, até a chegada do Pablo Marçal. Sabe o que acontece? A gente consegue perceber quando um candidato tem uma popularidade considerável e passa a tirar voto de um candidato que em tese tem o mesmo viés ideológico ou muito parecido, muito próximo, né? Que é o caso do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, ele não se identifica como um cara de esquerda e nem de direita. Ele tá ali no meio termo, que é o famoso centrão, né? Qual é a desvantagem do Ricardo Nunes? Ele não foi testado nas urnas. Ele assumiu uma prefeitura que foi herdado, porque o Bruno Covas morreu, como bem sabemos. Então penso que esse é o ponto mais crítico do Ricardo Nunes. E também o discurso dele. Ele tem um discurso razoável, tá? Não acho que ele tem um discurso surpreendente. Aí o que acontece? O Ricardo Nunes tá com a máquina pública municipal na mão, que é a prefeitura de São Paulo. Tá com o governo de estado, através do Tarcísio. E agora tá com o apoio do Jair Messias Bolsonaro, que o Bolsonaro, aliás, está até indicando um vice para ele, que é o Melo Araújo, ex-coronel da Polícia Militar. Só que com todo esse apoio, com toda essa estrutura, ele não decolou nas pesquisas ainda. Por outro lado, a gente tem o Pablo Marçal, que veio como pivô. Até então ele teve uma disputa interna com o Padre Kelmon, que o Padre Kelmon saiu até do PRTB por conta da decisão do partido de escolher o Pablo Marçal. A vantagem do Pablo Marçal é que ele é um cara muito popular nas redes sociais, ele tem um exército de editores de vídeo, pessoas que fazem cortes do trabalho dele, que essas pessoas são meio que incontáveis, não dá pra saber quantos são, e nem propriamente do Bolsonaro, porque a gente sabe que o Bolsonaro também tem, mas o fato do Pablo Marçal ser um fato novo, entrar como pivô numa campanha que já estava meio que definida ali, eu penso que é um ponto crítico para a campanha do Ricardo Nunes, porque dificilmente o Pablo Marçal vai tirar voto do Guilherme Boulos. Pode ser que tire? Pode ser, mas é difícil. É mais provável que ele tire do Kim, da Marina Helena e também do Ricardo Nunes. Comparando redes sociais entre Bolsonaro e Pablo Marçal, o Bolsonaro tem vantagem numérica, mas o Pablo Marçal é mais engajado nas redes. Ele publica com mais frequência, tem uma visibilidade muito próxima do Bolsonaro em relação à visualização. Então o que a gente está vendo na Prefeitura de São Paulo é a direita se dividindo. É uma espécie de Boulos com Tabata Amaral, porque também vão dividir votos, né? Agora, por que o Ricardo Nunes já está definindo o seu vice? Porque ele está preocupado com a onda Pablo Marçal. E, geralmente os vices se apresentam em convenção, que é do dia 20 de julho a 5 de agosto. Por que o Guilherme Boulos já escolheu sua vice? Porque ele quer desprender, ele quer ter uma margem maior. E aí tem muitas pessoas que falam, pô, não é possível que o Boulos tenha em primeiro. Cara, é possível sim, porque em 2020 o Boulos foi pro segundo turno com o Bruno Covas. No primeiro turno ele fez 1 milhão de votos, no segundo turno ele fez 2 milhões. Então é justificável a posição do Guilherme Boulos estando em primeiro nas pesquisas, porque o Bruno Covas não está mais aqui, e em tese, o que foi testado na urna até então, nos últimos anos pela Prefeitura de São Paulo, foi o Guilherme Boulos. Agora a gente está vendo a direita se dividir de uma forma perigosa, porque quem vai poder ter mais vantagem nisso aí pode até não parecer, mas é o Guilherme Boulos, cara. O que a gente esperava é um grupo de direita mais organizado, mais unido. Agora a gente está sentindo uma queda de braço entre o Pablo Marçal e o Bolsonaro, porque o Pablo Marçal inicialmente falou que o Bolsonaro não iria apoiar o Nunes. O que o Bolsonaro fez? Veio e apoiou o Nunes. Por quê? Porque o Bolsonaro também estava preocupado com a notícia que o Pablo Marçal deu. Qual o maior problema que o Pablo Marçal enfrenta hoje na minha concepção? O Pablo Marçal está num partido que é muito pequeno, ou seja, ele vai ter pouco tempo de TV, se ele não fizer uma boa coligação para vice. O que acontece? O Kim é um que eu acredito muito nele, só que o problema é que o Kim não está decolando, né? O Kim tem boas propostas, o Kim tem uma popularidade muito bacana na rede social, mas parece-me que ele está chegando no teto. Por quê? Porque chegou o Pablo Marçal. Pô, o Pablo Marçal tira voto do Kim, tira voto da Marina Helena, tira voto do Ricardo Nunes, e aí o que
que a gente esperava? Um pensamento coeso. Pô, o quem aceitar ser visto do Pablo Marçal ou vice-versa, mas a gente vê que isso dificilmente vai acontecer. O quem tá irredutível no União Brasil, ele já se pronunciou e falou, cara, eu aceito o Pablo Marçal como vice, agora eu ser vice dele, não. O Pablo Marçal disse a mesma coisa. Vai ser uma campanha mais desgastante para todo mundo, inclusive pro Datena. O Datena não se posicionou ideologicamente ainda. Faz parecer que é um cara que acompanha a onda do momento, né? Se agora tá mais vantajoso aqui, eu vou aqui. Se agora tá mais vantajoso lá, eu vou lá. O Datena, nesse contexto, ele precisaria se posicionar. Ele tá com um discurso duro, escutei ele falando aqui recentemente, de que vai pra cima do PCC e tudo mais. Mas, cara, um cara sem viés ideológico, dificilmente ele vai conseguir emplacar um apoio que seja considerável. Porque ele precisa primeiro se definir, né? Então, assim, qual que é a conclusão desse balaio de gato que é a disputa pela Prefeitura de São Paulo hoje? Ela tá assim, tá indeciso pra caramba, tá incerto. Uma coisa é fato, terá segundo turno com certeza. Pablo Marçal tá dizendo que não vai ter, Guilherme Boulos tá dizendo que não vai ter, até a Tabata Amaral tá dizendo que a fatura vai ser liquidada no primeiro turno. Não vai, gente. Nesse contexto não vai, porque tá tudo dividido e ninguém tem uma margem tão grande. O único que tá um pouco mais na vantagem é o Guilherme Boulos, porque ele já estabeleceu sua vice, porque ele já tá com apoio do PT, porque o Lula já foi lá pedir voto pra ele, porque ele tem uma boa base em São Paulo também. Ele foi muito bem votado em São Paulo, quer queiramos, quer não. Então, assim, eu pessoalmente acredito muito no Pablo Marçal, embora ele tenha histórico político, ele é um fato novo. E isso é inegável. E sabe o que acontece? Por mais que ele é um cara que às vezes ele é meio exagerado nas suas falas, né? Mas as pessoas veem nele um reflexo de pessoa honesta, um reflexo de pessoa que venceu na vida, um reflexo de pessoa que tem um perfil empreendedor, que tem sido muito bem quisto ultimamente nas eleições, esse tipo de perfil. Então, uma coisa é fato, pela corrida da Prefeitura de São Paulo, se já não estava definido nenhum candidato como favorito, agora é que não está mesmo. Repito, acredito muito na possibilidade do Pablo Marçal ir para segundo turno, a depender da coligação de vice que ele fizer, porque a grande maioria das pessoas não sabe, mas a coligação de vice, ela dá mais poder aquisitivo para a campanha, ou seja, mais fundo partidário é injetado na campanha majoritária, dependendo da coligação. Você tem mais tempo de TV com base na coligação de vice. Então, assim, a chapa de vice, ela tem essa importância, que é fundamental para você levar uma campanha majoritária como é a de São Paulo, muito disputada, muito dinheiro envolvido, muita estrutura, muitos partidos. Sabe o que eu acho, cara, profundamente falando? Eu acho que o Pablo Marçal tá tirando a base do Bolsonaro, ou seja, as pessoas estão migrando, o bolsonarismo tá migrando pro marçalismo, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque tá vendo o perfil do cara e estão se identificando. Isso é errado? Não é, porque em tese eles estão do mesmo lado do viés ideológico, eles estão mudando a pessoa. Pro Pablo Marçal é ótimo, pro Bolsonaro, preocupante, porque o peso da decisão do Bolsonaro passa a ter menos relevância, se de fato tiver havendo essa migração, que é o que eu tenho percebido aqui. Queria pedir tua opinião, teu palpite, teu comentário, para a gente entender qual que é o seu feedback nesse sentido. Agora vamos fazer um levantamento hipotético aqui. Guilherme Boulos e Ricardo Nunes no segundo turno. É muito provável que Kim Kataguiri, Pablo Marçal, Marina Helena e Datena apoiem o Nunes. Do lado do Boulos a gente vai ter a Tabata Amaral. Agora, e se for outro cenário? Boulos e Pablo Marçal. O mesmo raciocínio vai ser aplicado. A diferença, cara, é que o que a gente tem que levar em conta na campanha é o orador, é o cara que está à frente, o cabeça de chapa, o candidato a prefeito. Ele tem que ter uma boa oratória, ele tem que ter uma essência de liderança, que com todo respeito, eu não vejo hoje no Ricardo Nunes. Sabe aquele cara que você vê e fala, pô, cara, esse cara tem um perfil de líder, você entende? Então isso tem um peso decisivo também. O Guilherme Boulos, quer queiramos, quer não, ele tem um perfil de líder. Ele já foi testado nas urnas de São Paulo. Ele já chegou muito perto de conseguir. E o Guilherme tá indo com a faca nos dentes. Ele quer muito levar essa prefeitura. Num eventual segundo turno entre Guilherme e Ricardo, cara, eu não acredito muito na reviravolta que o Ricardo pode trazer. Talvez o Ricardo perca pro Boulos. É o meu palpite aqui, porque o Boulos já foi testado nas urnas, o Ricardo ainda não na majoritária da Prefeitura de São Paulo. Eu prefiro que, se for para ter segundo turno, que seja entre Boulos e Pablo Marçal, porque eu vejo uma probabilidade muito grande nesses dois de ser um bom orador e conseguir de fato levar essa majoritária no segundo turno, porque o segundo turno é uma eleição nova, é a nova coligação, é novo apoio, é nova estrutura e é uma nova visão em si como um todo, entendeu? E reforço aqui para você, acredito muito na possibilidade do Pablo Marçal levar a Prefeitura de São Paulo, a depender da estrutura de patrocínio em apoio para vice, que vai definir também o fundo partidário e o tempo de TV. Isso é decisivo. O Pablo Marçal, ele tem uma ótima comunicação nas suas redes sociais e com certeza ele tem um exército de pessoas que vai trabalhar para ele na campanha de forma voluntária, fazendo corte e tudo mais. Mas ainda assim, o peso do tempo de TV é fundamental. Sabe o que acontece? Vamos trazer uma reflexão aqui à tona. O cara é um bom orador, é um ótimo orador, fala bem pra caramba,
todo mundo que escuta ele se convence. Só que esse cara tem 1 minuto de tempo de TV. Aí você tem um cara que é mais ou menos. Fala mais ou menos, mas ele tem muito tempo para expor as ideias, para ficar ali discursando. Esse cara tem 5 minutos. Esse aqui tem 1, mas ele é muito bom. Esse aqui tem 5, mas é razoável. A probabilidade desse cara que tem 5 minutos conseguir convencer a população é muito maior, porque ele tem mais tempo, embora ele não seja um ótimo comunicador, o tempo de TV tem esse peso. As pessoas pensam, mas hoje tem rede social. A rede social não tem o mesmo peso de TV. A TV chega em muito lugar que a rede social ainda não está. A gente sabe disso. A TV e rádio, quer queiramos, quer não, ela tem um alcance ainda muito considerável. Isso não dá para descartar. Mas com todas essas variáveis, eu ainda acredito na possibilidade do Pablo Marçal vencer as eleições de São Paulo. E não é porque eu queira que ele vença, tá? Eu estou fazendo aqui uma análise crítica e uma análise técnica do que eu tenho visto e do que eu tenho escutado de jornalistas, analistas, cientistas políticos. Tá todo mundo comentando política agora, porque esse é o momento, né? Então eu queria muito saber o teu comentário. De verdade mesmo, tá? Sem apelo de partido nenhum. Na pessoa, quem você acha que tem habilidade, que tem argumento e que tem bagagem para levar essa majoritária por São Paulo? Eu queria que você comentasse aqui para a gente entender qual é o nome que você acha que vai de fato vencer as eleições ou pelo menos que vai disputar um segundo turno. O seu comentário aqui é muito bem-vindo e eu te agradeço profundamente, viu, por você acompanhar esse vídeo até o final. Se você se identifica com esse conteúdo, a sua inscrição aqui é muito bem-vinda, porque aqui a gente vai fazer sempre uma análise técnica para a gente ir entendendo cada vez mais o perfil de cada um e ver de fato quem vai conseguir levar a melhor pela Prefeitura de São Paulo. Portanto, a sua inscrição aqui é muito bem-vinda, tá? Um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.